Marcos capítulo 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedra e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando ele no monte das oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhe, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e distribuição de coisas, são os princípios das dores. Mas olhar por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Serei açoitados e serei apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado em todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. Levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vos virdes abominação, assolamento que foi predito por Daniel e profeta, estar onde não deve estar, quem lê e entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar suas vestes, mas dai às grávidas as que criam naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naquele dia de aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão lá no céu, nem os filhos, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse.
Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos acheis dormindo. E essas coisas vos digo, a todos, vigiai. E dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam prenderiam como dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentando à mesa em casa de Sião, o leproso veio a uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E algum houve que em si mesmo indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender por mais 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bradavam contra ela. Jesus, porém, lhe disse, deixai-a, porque molestais? Ela fez a boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. E essa fez o que podia, antecipou-se e a ungir o corpo para a sepultura. E em verdade vos digo, em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificaram a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparai ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-lhe, dizendo uns aos outros, sou eu? E o outro dizia, sou eu. Mas ele respondendo, disse-lhes, é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem nem haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu-lhes e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe todos a beberem dele. E disseram-lhe, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber o novo no reino de Deus. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus, Todo vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei.
e da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, não na festa, para que porventura não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentando à mesa em casa de Sião, o leproso veio a uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E algum houve que em si mesmo indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender por mais 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bradavam contra ela. Jesus, porém, lhe disse: deixai-a, porque molestais? Ela fez a boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. E essa fez o que podia, antecipou-se e a ungir o corpo para a sepultura. E em verdade vos digo, em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificaram a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparai ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-lhe, dizendo uns aos outros: sou eu? E o outro dizia: sou eu. Mas ele respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem nem haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu-lhes e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe todos a beberem dele. E disseram-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber o novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus: Todo vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai.
E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que fosse possível passasse de aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-o dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E como foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhe: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda, veio Judas, um dos 12, da parte dos principais dos seus sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espada e varapaus. Ora, o que trai tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, este prendei-vos e levai com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E estendendo as mãos, o prenderam. Um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse-lhes: Saíste com espadas e varapaus e prender-me como um salteador? Todos os dias estavam convosco ensinando no templo e não prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em lençol sobre o corpo nu, e tentaram agarrá-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, ajuntando-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio. O sumo sacerdote estava sentado com os servidores, aquentando-lhe o lume. E os principais sacerdotes em todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, mas não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Não ouvimos dizer: Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro. Não foi feito por mãos de homens, e nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada responde? Que testifica estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse: Eu sou, e verei o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? E vós ouviste as blasfêmias que vos parece? E todos consideraram o culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que estava aquentado, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizer. E saiu fora dos alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou
a praguejar e a jurar: Não conheço este homem a quem falais. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E retirando-se dali, chorou.